Seja bem-vindo novamente à disciplina de análise de sistemas orientados a objetos. Vamos para a parte 3 da semana 3, requisitos funcionais e não funcionais. Tratamos na parte 2, finalizando os requisitos funcionais, que representam as funcionalidades do sistema, ou seja, aquilo que o sistema deve oferecer, fazer ou cumprir, sendo que esses requisitos devem ser explorados, investigados, a ponto de todos eles apresentarem alguns atributos que nós vimos, o atributo da completude, por exemplo, da consistência, de ser um requisito realista, possível de se rastrear, possível de se verificar, enfim, atributos que contribuem significativamente para todo o processo de desenvolvimento. Só relembrando a máxima que eu trouxe na última parte 2, pior do que não ter requisitos é ter requisitos incompletos e imprecisos, né? Pois gerará retrabalhos. Completude consistente, realista, rastreável, testável, né? Todos estes atributos. E aí nós vamos entrar num assunto que é bem interessante, eu particularmente gosto muito, mas eu tive uma má compreensão quando eu fiz faculdade. Os requisitos não funcionais. Por causa desse não funcionais, tem hora que a gente acha que eles são menos importantes, né? Nossa, os requisitos funcionais é aquilo que funciona, os requisitos não funcionais são aqueles que não funcionam. Na verdade, não é isso. Na verdade, eles não são menos importantes do que os requisitos funcionais. Todos eles são importantes. Mas nós temos que entender que os sistemas, os requisitos não funcionais, eles trazem algumas coisas que os requisitos, na verdade, eles trazem coisas que os funcionais não trazem, que são as restrições sobre as quais os serviços ou funções oferecidas pelo sistema, ou até mesmo para a criação do sistema, é, é, todas essas restrições, ele descreve elas para nós, né? Eles descrevem, né? Vamos corrigir. E aí eu coloco assim: eles não tratam daquilo que o sistema oferecerá, não tratam de recursos ou funcionalidades, mas dizem sob quais restrições o sistema vai trabalhar, ou quais restrições nós temos para gerar o produto, inclusive. Então quer dizer que os requisitos não funcionais eles impactam até a fase de análise de projeto? Sim. De codificação? Sim. Então não é só com relação ao resultado final? Não. Pode ser que tenhamos requisitos não funcionais que impactam o processo de software? Sim. E que, inclusive, se eles não forem atendidos ou respeitados, podem invalidar todo o projeto. Olha só que interessante. Um exemplo: custo, prazo, tecnologia, são requisitos não funcionais. Você foi contratado para desenvolver um sistema em PHP. Não adianta desenvolver o sistema em C Sharp. Não adianta desenvolver o sistema em Java. Isso inviabiliza o projeto. É PHP. E o inverso também é verdadeiro. Então, nesse sentido, os requisitos não funcionais, eles são muito importantes para a fase de projeto. Eu já diria um pouco antes, fase de análise, servindo como base para a tomada de decisões nessa fase, na fase de design, na fase de projeto, onde nós vamos estudar sobre as tecnologias a serem usadas, a arquitetura do sistema a ser utilizada, plataformas, restrições de usos, por exemplo, sistemas de missão crítica. Eu gosto de pensar, pessoal, que os requisitos funcionais nós conseguimos atender em grande medida em muitas tecnologias, em muitos cenários tecnológicos, nós conseguimos atender os requisitos funcionais. Mas existem determinados requisitos não funcionais que nós não conseguimos atender em vários cenários. Isso, às vezes, pode inviabilizar o projeto. Então, temos que ficar acesos com relação à detecção desses requisitos não funcionais. Tais requisitos surgem nas necessidades dos usuários, em restrições de orçamento, em políticas organizacionais, em necessidades de interoperabilidade. Olha que nomão, né? Nome esquisito. Interoperabilidade. O que significa isso?
é quando você tem sistemas se conversando, é quando você tem uma comunicação entre softwares, e isso é muito interessante. É, ou ainda os requisitos não funcionais podem se apresentar em fatores externos, como regulamentos, legislações, instruções normativas e por aí vai. O cumprimento à legislação é um requisito não funcional. Olha que interessante. A exigência de determinados padrões de documentação é um requisito não funcional. Você foi contratado para desenvolver um software para uma grande empresa e essa empresa disse: olha, durante o projeto, durante a análise, eu preciso de tais documentos. Isso é um requisito não funcional que impacta diretamente o teu modelo de processo de software. Então, os requisitos não funcionais, nós começamos a sofrer eles imediatamente, dependendo dele, é claro. Exemplo de requisitos não funcionais, voltados à segurança. Por exemplo, opa, então peraí, a tela de login de um sistema é um requisito funcional ou não funcional? Quando a gente fala em tela de login, em alteração de senha, reset de senha, lembrete de senha, expiração de senha, isso é requisito funcional. Agora, quando eu falo que o sistema deve trabalhar aspectos de segurança voltados para a criptografia de informações, ou quando eu digo, olha, o login do sistema deve registrar a senha do usuário criptografado com AES 256. Isso é um requisito não funcional, né? Ou quando eu já implementei um sistema que tinha um requisito assim: olha, a senha, o sistema deve registrar a senha do usuário criptografada no banco de dados, não sendo possível nem aos desenvolvedores fazer a decifragem dessa senha. E aí, em virtude desse requisito, surgiram diversos outros requisitos, né? Nós tivemos que, inclusive, criar uma ferramenta para fazer algumas questões lá de criptografia. Então, veja, a existência da tela de login é um requisito funcional. Mas a estipulação de um modo de armazenamento de dados criptografados, isso é um requisito não funcional. Ou ainda quando o cliente expressa e diz assim, olha, o sistema deve registrar a auditoria dos dados, eu preciso saber todas as alterações que foram feitas, quem fez, quando fez, em qual tela praticou, qual era o IP da máquina. Esse requisito vai gerar requisitos funcionais para nós, mas ele é um requisito de segurança. Isso é muito claro. Usabilidade, cores, tecnologias assistivas, comando de voz, por exemplo, ou botões maiores quando se tratar de telas touch, esquemas de cores, né? Quando se tratar de deficientes visuais, e também alguns outros recursos de interface voltados para a usabilidade. Então, o fato de nós termos um requisito que diz assim, olha, o sistema deve atender a totens, ou seja, ele deve ser preparado para que funcione em totens, que são aqueles, não sei se vocês já viram, aquelas máquinas em que as pessoas fazem check-in nos aeroportos. Aquilo é um totem. Então, o software ele deve obedecer alguns requisitos de usabilidade para poder atender aquele equipamento. Tamanho de botão, enfim, tem vários requisitos. E demais recursos de interfaces. Interoperabilidade, eu já falei um pouco sobre isso. Envio e recebimento de informações em comunicação com outros sistemas de tecnologias diversas. A interoperabilidade, na verdade, ela nasce nesse contexto, né? Quando você tem tecnologias diversas. Quando você tem a mesma tecnologia, fica até fácil você conversar. O problema é quando você tem tecnologias diversas. E aí é onde entra a interoperabilidade. Custo. Custo é um requisito não funcional importantíssimo em projetos privados, por que não dizer em projetos públicos também, para a realização de projetos de software.
Então, se você tem restrições orçamentárias, você precisa trabalhar dentro daquelas restrições orçamentárias. Não se pode protelar, não se pode errar demais. Toda restrição orçamentária ela conta com possibilidades de suplementação, mas pode acontecer de você ser brecado, e aí você vai ter que se virar com os requisitos que você tem e entregá-los da maneira como estão. Então, o custo ele é um requisito não funcional. Performance, a capacidade de processamento de informações no decurso do tempo. Olha, o sistema ele precisa emitir o relatório em X minutos, em X segundos. Isso é um requisito não funcional de performance. Por que que lá atrás, deixa eu ver se eu acho esse slide aqui, ó. Por que que aqui ele diz assim, os requisitos não funcionais são muito importantes para a fase de projeto, design, especificamente quando ele fala aqui, ó, sobre a arquitetura do sistema. Se você, observando isso aqui, performance, capacidade de processamento de informações no decurso do tempo, você imagina que o sistema precisa apresentar uma certa performance, então você vai buscar a melhor maneira de apresentar a melhor performance. Ou seja, uma arquitetura robusta, métodos de acesso a dados mais nativos para que você consiga buscar informações do banco de dados mais rapidamente, algoritmos testados, melhores implementados, analisadas as questões de performance dos algoritmos e por aí vai. Então, esse requisito não funcional ele demanda decisões de projeto. E isso é muito interessante, muito importante. Imagina um software que ele faz o gerenciamento de caldeiras. É um sistema que ele tem que abrir a caldeira no momento certo. Se ele não abrir a caldeira no momento certo, ela explode. É um software que precisa gerenciar, por exemplo, o controle de tráfego aéreo. As informações devem ser atualizadas em tempo real, não pode haver lag, não pode haver. Ah, o sistema caiu, misericórdia, o sistema caiu com diversos aviões lá em cima. Então, tem restrições que são importantíssimas. Cronograma. Aí eu coloquei uma coisa bem interessante de você entender. Por que que o requisito não funcional de cronograma ele é muito importante? Uma empresa decide contratar uma equipe de analistas para criarem um software para a divulgação das tabelas de jogos da Copa do Mundo de 2022. Eu acho que é em 2022 que vai ter outra Copa, né? Eu acho. É, Aí você pensa, a equipe trabalhou, os requisitos funcionais foram atendidos, construíram aquelas tabelas maravilhosas e tal. O requisito não funcional de orçamento, ele foi suplementado, mas dentro de uma margem aceitável, né? Pá, legal, ok. Poxa, mas o requisito de cronograma, ele deve ficar pronto 3 meses antes da Copa do Mundo. Aí eu faço essa indagação. Vai adiantar se esse software ficar pronto no dia da abertura da Copa? Ele vai ter utilidade? Não. Certamente chegou nos 3 meses, a equipe vai ser cobrada. E se não ficar pronto, eles terão sérios problemas. Porque o software ele tem um tempo para ele entrar no mercado, um time. E se perder aquele time, aquele momento, o software pode ser inviabilizado. Veja que o descumprimento de alguns requisitos é tolerável, porém o descumprimento de outros pode inviabilizar o projeto, assim como se fosse o de custo. Um exemplo, a equipe ficou perdendo tempo, a equipe imatura ficou fazendo coisas que não são tão valoradas, né, não são tão importantes, a equipe não soube priorizar os requisitos, e aí trabalhou em cima de requisitos que o usuário iria utilizar bem depois, e aí o custo foi se prolongando com o tempo, e aí chega o patrocinador e diz, olha, não tenho mais dinheiro, cadê o projeto? Ah, não fez, não sei o que, aí a empresa de software vai tomar uma reversão, né? Muito provavelmente. Bom, para nós introduzirmos os assuntos dos requisitos não funcionais, ficam aí tudo isso que nós falamos. Eles descrevem restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Olha a sigla, não é RFN não, é RNF, tá? Depois eu corrijo isso aqui. RNF, requisito não funcional, que limita as opções para criar uma solução para o problema. Quais limitações? De tempo, de custo, de tecnologia.
professor, então quer dizer que se eu fui contratado para desenvolver um sistema em Java, a linguagem é requisito não opcional? É. O meu cliente disse que eu preciso usar Scrum para gestão das atividades, ele quer participar, ele quer ser o Product Owner. Poxa, que legal que o teu cliente conhece isso, então você vai ter que usar Scrum, é requisito não opcional. O meu cliente pediu que eu gerasse protótipo de todas as telas e que fizéssemos reunião para aprovação desses protótipos. Que bom, seu cliente é bem maduro. Então ele entende a importância da validação dos requisitos. Então fazer esses documentos, a construção deles é um requisito não opcional para o projeto. Então assim, só para que entendamos legal, os requisitos não opcionais eles têm uma grande importância dentro do contexto de desenvolvimento de software. Perfeito? Logo mais, parte 4, espero que vocês estejam entendendo o assunto. Volto a dizer, anotem suas dúvidas para que possamos discuti-las, debatê-las. Vou abrir um fórum nessa semana e eu peço aos nossos tutores que se apresentem para os alunos para esclarecer esses assuntos de requisitos funcionais e não funcionais. Tá ok? Abraço para vocês.